Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar quanto que a gente gasta vivendo na estrada de motorhome. Quer saber? Então vem com a gente. Então, essa é uma curiosidade de muita gente, né? Principalmente muitas pessoas acham que a gente gasta muito viajando, né? Vivendo na estrada. Gasta mais do que se vivesse numa vida convencional, né? Inclusive a nossa inscrita aí, a Natália Monteiro, né, deixou um comentário pedindo para a gente fazer um comparativo entre o que a gente gastava na Kombi e o que a gente gastava na van. Então gratidão, Natália, aí pela ideia de vídeo, né? Se você tiver outra ideia aí que está nos assistindo, que você tenha curiosidade de saber, manda para nós, se possível a gente grava, né? O comparativo não dá para fazer assim muito certo, porque agora a gente tem a bebê, né? Tem a Sabrina, que o custo é um pouco mais elevado em função de coisas que a gente não comprava, que a gente estava viajando, quando a gente estava viajando de Kombi, né? Mas eu vou falar nos valores da Kombi também depois no final. A gente vai abrir aqui um resumão dos últimos 5 meses de gasto, né? Uma média resumida dos 5 meses de gasto por categorias, que eu vou explicar cada uma, né? Mas é isso, assim, o resultado final vocês vão ver depois, ele é, no nosso caso, né, inferior ao que a gente gastava na nossa vida tradicional, vivendo no apartamento, né? Muitas pessoas chegam para nós e perguntam, com, por exemplo, R$2.000 eu consigo viver na estrada com a minha esposa? É muito difícil de responder, né, essa pergunta, porque depende muito do perfil da pessoa, depende muito do que ela consome, depende muito do que vai acontecer, né? Se vai ter muita manutenção, se vai estragar, se vai ter problema com saúde, se vai ter muita coisa para comprar, assim, tipo, que a pessoa precisa, ou depende muito da alimentação, né? Como que a pessoa se alimenta, se ela se alimenta com produtos um pouco mais caros, se a pessoa é muito carnívora e não sabe viver sem comer carne. Então, é muito difícil responder isso, né? A gente vai compartilhar aqui os nossos números, né? A gente se considera um econômico, gastando um pouquinho de vez em quando com algumas coisas, né? Mas a gente faz bastante economia. E mesmo assim o número tem sido alto, né? Mas, enfim, vamos aos números então. Chega de enrolação e vamos lá. O primeiro gasto é combustível, né? O diesel. Muitas pessoas têm na cabeça que, como a gente vive viajando, acham que a gente gasta horrores com diesel. E não, né? O gasto médio, isso são a média dos últimos 5 meses, tá? A gente ficou nesses 5 meses um pouco de tempo parado no Espírito Santo, aí viajou para o sul da Bahia, ficou um tempo parado no sul da Bahia e viajou para a Chapada Diamantina, que é onde a gente está agora. Então, nesses 5 meses, tem período parado e tem período movimento. Por isso que eu quis pegar a média dos últimos 5 meses, porque se eu pegasse um mês específico, dependendo, a gente gastou 150, R$200 de diesel, né? Mas daí isso aqui é uma média com movimentação e parada. A gente gastou R$368,80 de diesel por mês, né, na média desses últimos 5 meses. Eu considero esse valor baixo. Eu acredito que eu gastava mais indo para o meu trabalho lá em Porto Alegre de gasolina do que esses R$368. Nesses últimos 5 meses, eu não vou saber a quilometragem certa, mas a gente cruzou o Espírito Santo, sul da Bahia e veio para a Chapada Diamantina, né? Então, o gasto principal nosso, maior gasto, é com alimentação, né? Essa alimentação está incluído compras no supermercado, lanches, bebidas, sorvetes, comida para nossa cachorrinha Luma, a gente tem uma cachorrinha de 18 anos. Então, esse valor aqui está tudo com todo e qualquer item relacionado à comida e bebida, né? A gente gastou uma média de R$1.678,60. Esse é o nosso maior valor, tá? De todos. Esse valor aqui, como eu disse, ele pode variar muito, né? Mesmo com esse valor alto aqui, né? Eu acredito que em função da inflação, a gente cortou muita carne, né? A gente tem reduzido bastante queijo também, que em muitos locais a gente não encontra produtos baratos, né? Às vezes o preço do quilo da carne ou do queijo é muito elevado do que outros lugares, né?
e aí a gente acaba não consumindo para diminuir. E mesmo assim, eu acho esse valor bem alto, né? Mas enfim, saúde. Nesse item aqui está incluído farmácia, está incluído fralda da Sabrina, está incluído consulta a médico. A Karine, nesses últimos 5 meses, teve que fazer a consulta com um dentista e com um oculista. Ela teve que fazer um óculos novo e tem um procedimento no dente. Então o valor está um pouquinho mais elevado em função desses itens, né? Compra de um óculos novo. Então deu uma média de R$ 513,60. O próximo item é gastos com a van. Nesse item aqui está incluído tanto a parte da mecânica quanto a parte da casa realmente, né? A parte da mecânica, nesses últimos meses, a única manutenção que teve foi a troca de um pneu ali, que estava muito gasto, né? E saiu bem caro, inclusive tomei um susto, deu 800 e poucos reais um pneu ali em Vila Velha, no Espírito Santo. Está incluído gastos com alguma manutenção que a gente fez aqui. A gente trocou a cortina nossa, que era interna, para frente do painel. Então a gente gastou com trilho, gastou com costureira, gastou com tecido, né? Qualquer manutenção que a gente vá fazer aqui na casa, né? Eu coloco aqui nesse item da van. Teve o IPVA também, que eu já sabia, mas o susto sempre é grande, que ele passou de 600 e poucos reais para 2.100, o IPVA da van passando para motorhome, né? Quando a gente passou, agora foi o nosso primeiro IPVA como motorhome, então eu acho esse valor também altíssimo. A gente parcelou lá em 4, 5 vezes de 400 reais, 400 e poucos reais, 5 vezes de 400 e poucos reais, né? Gastos com nós, né? O que está incluído nesse item? Algum presente para Sabrina, alguma roupinha, chinelinho, tudo que foi para nós, alguma camiseta, alguma roupa que a gente comprou para nós, né? Esse item eu confesso que para mim também eu sou bem econômico, que eu não compro quase nada. A Karine agora, que fez umas compras meio que tipo assim, forçadas, assim, ó, tu tem que comprar umas camisetas porque as tuas estão muito feias e tal, tá te vestindo mal. Aí ela comprou ali no site, pediu para eu escolher e ela comprou, que por mim eu também não comprava, né? A gente é bastante econômico nesse item também, né? Brinquedinho, eu estava olhando aqui agora, os brinquedinhos de praia da Sabrina, 90% foram encontrados na praia. Eu tirei de dentro do mar, pazinhas, conchinhas, estrelinhas, todo aquele kit de baldinho que é comprado, a gente achou na praia, né? Roupas, a Sabrina ganha muito de amigos, inclusive gratidão aí a todas as pessoas que nos presenteiam, né? Com doações, são sempre muito bem-vindas. De seus filhos que estão um pouco maiores e não serve mais neles e passa para Sabrina, né? Mesmo de meninos, nós não temos esse preconceito, é sapato azul, vão achar que ela é menino. Já andou de tênisinho azul lá dos nossos amigos de Floripa. Tá com chinelinho azul agora do Theo, ali da Bahia, aqui do litoral da Bahia, né, do amiguinho. Então, não tem problema, né? A gente, azul, rosa, para nós cor, é o que menos importa, né? Não temos esse preconceito de menino e menina, de cores para meninos e meninas, né? Enfim, isso tudo para dizer que a gente é econômico, né? Inclusive daí coisas que não servem mais na Sabrina, a gente também repassa para outras crianças que a gente vê que talvez estejam precisando, né? Encontra. Agora aqui em Mucugê a gente fez uma sacolinha de várias coisas e doou. Então a gente acha que esse ciclo é muito interessante, né? A gente recebe de um lado e passa do outro, né? Deixa eu ver aqui a última categoria. Então nesse item aí a gente gastou uma média de R$ 164 reais por mês. Eu considero baixo realmente, né? E o último item é de camping, que a gente só ficou nesses últimos 5 meses, 10 dias no camping do Santinho, ali em Porto Seguro. A gente fechou uma parceria, alguns dias por troca de marketing e outros dias a gente pagou. Mas daí, dividindo o valor que a gente pagou por 5 meses, deu uma média de R$ 36 reais por mês que a gente gastou com camping. Então, como nosso último gasto aí, temos os nossos telefones celulares, os planos da Vivo, né? E o modem que a gente tem aqui também.
Isso dá um total de 220, né, os dois planos dos celulares, mais o modem da Vivo, 220 por mês. E isto dá um total de 3.590 com R$22. O que foi? Ah, quantos? A minha assistente aqui dos números. A gente considera esse número médio, né? Nem muito elevado, nem muito baixo. Talvez seja possível gastar menos, como eu disse, mas é bem fácil gastar mais. Se você tiver uma mentalidade de que está de férias, né, saindo em restaurante várias vezes por semana, bebendo bebida alcoólica todo dia e fazendo passeios pagos com muita frequência, né, esse número certamente vai para o dobro, provavelmente, né, ou muito mais, né. Comparando com a nossa viagem de Kombi, a gente gastava durante a viagem de Kombi uma média de 2.742, né. Agora então para 3.500 dá uns R$800 aí de diferença. Obviamente faz 4 anos, 3 a 4 anos, né, porque a gente viajou de Kombi 2019 2020, agora já estamos em 2023, então faz 3 anos e teve pandemia, teve inflação elevada, a gente tem os custos diferentes agora em função de estar viajando com bebê, né, bebê / criança. E é isso, né? Como eu disse, a gente acha esse gasto ainda elevado, mas eu acredito que ele seja... A gente vivendo num apartamento, se for pagar aluguel, provavelmente a gente vai pagar mais que isso, né? Vai gastar mais que isso, vai gastar em torno dos seus 4.500 provavelmente, porque daí vai gastar a mesma coisa que basicamente a gente tem gastado aqui, mais uns R$1.000 de aluguel, né? Aluguel, condomínio, luz, né? Que são itens que a gente não paga aqui hoje. Talvez 1.000, 1.500 a mais do que esse custo aqui que a gente tem hoje, né? Se você morar na sua residência própria quitada, já talvez gaste um pouco menos, né? Isso fazendo um comparativo vida nômade com vida tradicional, digamos assim, né? Se você tiver seu imóvel quitado, talvez você gaste a mesma coisa ou um pouco menos, né? Uma família com bebê, né? Inclusive, se você quiser compartilhar aí com a gente, se você e sua esposa tiver um bebezinho, quiser compartilhar com a gente aqui quanto que vocês gastam vivendo uma vida tradicional, deixa aqui nos comentários para nós, vai ser interessante ver isso, né? Só que a gente pensando em parar e pensando em aluguel, esse valor se eleva realmente, né? Então é isso, compartilha esse vídeo aí com seu amigo que pretende viver na estrada e quer saber quanto que custa viajar, né? Viver no motorhome, viajando pelo Brasil. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Deixe seu like. E até a próxima. Tchau.